Bom dia, turma. Sejam todos bem-vindos a mais um componente, mais uma aula do nosso componente de aplicativos informatizados. E o tema da nossa aula de hoje é compartilhamento de arquivos. Para que a gente possa compreender melhor esse conceito, a gente precisa entender algumas questões técnicas primeiro. Para começar, compartilhar um arquivo no seu computador significa que você vai permitir acesso aos arquivos do seu computador por outra pessoa de outro dispositivo. Em termos práticos, é como se você criasse um pendrive virtual ao qual todas as pessoas que estiverem conectadas à mesma rede que você terão acesso. Essa opção de compartilhamento vai criar quando você cria essa opção de compartilhamento, você vai estabelecer uma relação em que quem fornece o arquivo, a pasta compartilhada, é chamada de servidor, porque está servindo uma coisa, e quem acessa essa pasta compartilhada é chamada de cliente. Essa relação de servidor e cliente, ela é presente em muitas coisas dentro do ambiente da informática, principalmente quando a gente começa a falar da inclusão de ferramentas de rede no nosso dispositivo, a internet e assim por diante. Então, toda vez que eu falo de servidor, eu estou falando de alguém que está servindo, oferecendo um determinado serviço, nesse caso, o serviço de pastas compartilhadas. Mas ele pode estar relacionado também a servidor de impressão, servidor de autenticação, servidor de páginas de internet, de e-mail e tantas outras coisas quantas podem ser possíveis. E cliente é aquela pessoa que vai ter acesso a esse serviço, podendo ser autenticado, ou seja, identificado, através de um usuário e senha ou algum outro método de autenticação que vai identificar quem é esse usuário. Quando não tem uma autenticação, esse serviço é considerado um serviço público disponibilizado para todo mundo que tiver acesso à rede. Do ponto de vista técnico, o protocolo que estabelece esse compartilhamento de arquivos entre sistemas Windows, e atenção, esse protocolo, ele é o protocolo que o Windows utiliza, chama protocolo SMB. Você pode transcrever esse protocolo como protocolo Samba, mas a representação dele, a identificação dele do ponto de vista técnico, chama-se protocolo SMB. E esse protocolo, ela é a forma que tem maior compatibilidade entre todos os dispositivos, até porque a grande parte dos dispositivos técnicos disponíveis hoje em dia roda Windows. Então, é muito provável que você encontre, quando você começa a trabalhar, quando você começa a se dedicar aí a uma atividade profissional, um dispositivo Windows rodando nesse computador que você vai utilizar para trabalhar. E por conta disso, ele é altamente compatível, tanto entre o Windows nas suas diferentes versões, já que, embora haja diferentes recursos de tecnologia ao longo dos anos, diferentes recursos de tecnologia que foram implantados para melhoria de segurança, disponibilidade, velocidade, esse tipo de coisa, mas a essência do protocolo é o mesmo desde as primeiras versões lá atrás. Então, quem usa o protocolo SMB para trocar arquivos entre os computadores, usa o mesmo protocolo já há muito tempo. Por isso que há essa grande compatibilidade.
E outra coisa que é importante também nesse processo de compartilhamento de arquivos no protocolo SMB, no protocolo do Windows, né? É que esse mesmo protocolo pode ser utilizado inclusive por outras plataformas, não só Windows, mas pode acontecer inclusive Windows Linux e às vezes, é claro que gera um pouquinho mais de trabalho, coisas ao contrário, como Linux e Windows, por exemplo, o Linux como servidor de um protocolo Windows que vai ser acessado por um cliente Windows depois. Meio confuso, né? Mas se liga. Por ser uma excelente ferramenta de compartilhamento de arquivos, que permite aí essa opção de compartilhar arquivos e ser altamente compatível, o servidor nem sempre precisa ser Windows para funcionar. Então, existem, por exemplo, aplicativos no seu celular que você pode instalar e que vai criar uma pasta compatível com esse protocolo SMB para você acessar ele via Windows. Então, essa opção de compartilhar arquivos e pastas é uma das maiores ferramentas que o Windows tem a oferecer para a gente, por isso fica aí como uma cereja de bolo da nossa aula de sistemas, da nossa parte de sistemas operacionais, que é essa primeira parte desse primeiro bimestre. Mas, obviamente, como tudo sempre tem dois lados, embora ele seja muito bom do ponto de vista de compatibilidade, então qualquer um consegue acessar, ele também é muito ruim por conta desse tipo de coisa. Pode trazer para você problemas seríssimos. Porque uma vez que qualquer pessoa pode ter acesso, então podem acontecer desde coisas, problemas, vamos dizer assim, causados diretamente por um usuário mal intencionado, como por exemplo achar a pasta compartilhada e pegar todos os dados e excluir dessa pasta compartilhada ou mover ela para algum outro lugar. Como também questões práticas que, tendo uma pasta compartilhada, as pessoas começam a colocar todas as coisas que elas querem dentro dessa pasta, o computador que está servindo isso, uma hora vai esgotar esse espaço, né? Então, se está todos os arquivos colocados dentro de um único lugar e todo mundo vai lá o tempo todo e coloca arquivos ali, pequenos, grandes, 1, 2, 100 arquivos, vai chegar uma hora que esse recurso pode acabar. Então, há uma grande preocupação que a gente precisa ter quando a gente vai planejar a implantação de um arquivo ou pasta compartilhada, levando em consideração que qualquer pessoa pode acessar, mas que vai exigir da gente um certo cuidado, uma certa preocupação em quem vai poder acessar essa informação, quando que ela vai estar disponível e esse tipo de coisa. Considera que, por exemplo, você trabalha com 3, 4, 5 pessoas. Se todas estão conectadas, como todas estão conectadas à mesma rede, quando uma pessoa compartilha esse arquivo, todos os demais têm acesso dentro dessa rede e podem modificar esse arquivo, abrir, editar, salvar, criar uma cópia e fazer o que ela quiser. Só que, a partir do momento em que você, por exemplo, que estava compartilhando o arquivo, desliga o seu computador, porque, sei lá, seu expediente já encerrou, todas as demais pessoas também perdem acesso àquele arquivo, àquela ferramenta, porque esse compartilhamento ele é local. Para que o compartilhamento funcione, é preciso ter acesso à mesma rede em que você está oferecendo que o computador está oferecendo esse compartilhamento, tá? Então, todos esses critérios técnicos, eles são meio que fundamentais, independente de qual seja o meio de compartilhamento que você vai estar utilizando. Eu estou falando com vocês na aula de hoje sobre o protocolo SMB, protocolo Samba, mas se a gente trocar o protocolo para um protocolo de internet, por exemplo, que é o protocolo FTP, muda do ponto de vista técnico uma ou outra coisa,
Mas do ponto de vista operacional continua sendo a mesma regra, a mesma norma. Você vai ter um local, um ponto comum em que todas as pessoas vão poder acessar. Os clientes podem ser autenticados ou não, podem ter permissões diferentes de acesso para poder ler, copiar, gravar arquivos e assim por diante, tá? Então, esses conceitos são bastante gerais no que diz respeito a essas ferramentas de compartilhamento de arquivo. E o principal função, né, o principal recurso de compartilhamento de arquivos é o protocolo SMB, que é o protocolo de compartilhamento do Windows. Bom, como é que faz para estabelecer esse compartilhamento? Então, considera aqui que eu tenho no meu computador a minha pastinha, né, que vocês estão vendo aí, a minha unidade. Essa aqui é uma das unidades uma das partições do meu HD. E eu quero fazer com que essa pasta aulas esteja disponível para todas as pessoas, né, que estão conectadas à minha rede. Então eu quero compartilhar essa minha pasta aulas. E como é que eu faço para compartilhar essa minha pasta aulas? O primeiro passo é, clicando com o botão direito nela, eu vou selecionar a opção propriedades, tá? Uma observação antes de continuar é que esse procedimento descrito diz respeito à opção de compartilhamento usando o Windows 10. Mudando a plataforma, Windows 11, Windows 7, Windows XP, se ainda roda algum Windows XP na vida, o processo pode ser um pouquinho diferente, mas as coisas que são feitas, as telas podem ser um pouquinho diferentes, mas as coisas que estão sendo feitas são exatamente as mesmas, tá? Bom, recapitulando aqui, então quando eu seleciono a pasta que eu quero, no caso eu quero compartilhar essa minha pasta aulas, vou lá embaixo, até a parte de baixo, onde tem a opção propriedades. Quando eu clico em propriedades, ele vai abrir essa tela, propriedades de aula, em que a primeira guia selecionada vai ser sempre a guia geral. Como eu quero fazer o compartilhamento, eu vou clicar nessa guia compartilhamento, tá? E vou acessar essa opção de compartilhamento avançado. Galera, antes de continuar, mais uma observação. Nota que aqui no cantinho do compartilhamento tem um sinalzinho de um escudo. Quando eu voltar à tela maior, presta atenção ali naquele desenho de escudo. Toda vez que você acessar essa opção, que você achar um botão que tem esse sinalzinho de escudo, indica que essa operação requer elevação. No Windows quer dizer isso, que essa operação requer elevação. Mas o que quer dizer isso na prática? Quer dizer que por questões de segurança, só quem consegue fazer isso é quem tem a senha do administrador do computador, tá? Então vai exigir uma solicitação de permissão, que é só por uma questão de segurança, para garantir que você realmente está fazendo a coisa certa. Porque lembra, há riscos de segurança também, por alguém pegar um vírus, por exemplo, e colocar na sua pasta compartilhada, querendo ou não, tá? Bom, voltando para cá. Uma vez que eu clico nessa opção de compartilhamento avançado, vai abrir para mim essa telinha, né, que como a pasta não está compartilhada, essa opção está desmarcada e todo o resto está apagadinho, não tem nada preenchido. Quando eu marco essa opção, ele vai mostrar para mim aqui já automaticamente o nome do compartilhamento. Então, observa que aqui está com o mesmo nome que eu tinha criado da pasta. A pasta se chamava aulas, ele está mostrando aqui a propriedade de aulas, que é o nome da pasta. E quando eu vou compartilhar, ele vai mostrar para mim aqui, nome de compartilhamento, aulas. É claro que eu vou poder definir o nome que eu precisar, o que for mais conveniente.
Nesse caso aqui, ele já preenche para você automaticamente para garantir que você consiga fazer isso da melhor maneira possível, da maneira mais fácil. Porque, de fato, é tudo o que você precisa fazer. Uma vez que você marcou a opção de compartilhamento, definiu ali o limite de usuários, que já vem pré-preenchido como 20 usuários, tá? Então essa opção já vai estar disponível para você automaticamente. E caso você queira adicionar um comentário, né, falando, olha, essa pasta contém os arquivos relacionados às aulas, com todo o material, você vai colocar o comentário, para que quem for acessar esse compartilhamento consiga abrir, né, saber o que tem dentro dessa pasta. Então você pode inserir aqui essa opção de comentários. E uma vez que você ajustou essas informações, clica no botão OK, que ele vai voltar para a tela de compartilhamento, mas dessa vez já indicando que essa pasta aulas está compartilhada e que o caminho de rede dele é esse aqui. Ponto. Vou até deixar para vocês em tela cheia, para conseguir ver com mais facilidade. Observa que ele montou para mim um caminho composto da seguinte maneira: barra, barra, e atenção, essa é a barra invertida, não é a barra normal, não é aquela barra que a gente usa da divisão, é a barra invertida, a contrabarra. Ela geralmente no teclado do computador fica lá do lado do Z, tá? Então observa comigo com atenção essa parte. Barra, barra, aí ele coloca um nome, desktop-1H6131C5. Todas essas informações disponíveis aí na tela, esse primeiro nome até a próxima barra corresponde ao nome do computador. Esse computador em que eu estou utilizando agora, o nome dele chama-se Desktop 1H631C5. Então, nome do computador, o nome do servidor. Depois, mais uma vez, uma barra. Então agora, no começo são duas, agora vai ser uma barra. E aulas. Lembra lá no slide, na tela anterior, na imagem anterior? Quando estava lá na tela anterior, ele estava falando assim, qual é o nome do compartilhamento? Esse compartilhamento, nesse caso, está definido como aulas. E agora eu completei esse caminho de rede. Caso eu queira acessar essa pasta a partir de outro computador conectado à mesma rede, então é importante lembrar disso, tem que estar todo mundo no mesmo Wi-Fi, tem que estar todo mundo na mesma rede do cabo de rede. Pode ser, por exemplo, no Wi-Fi, um computador ligado no Wi-Fi, um notebook, por exemplo, e um computador ligado no cabo de rede, não tem problema. Mas tem que estar todo mundo dentro da mesma rede lógica. Então, quando está todo mundo na mesma rede lógica, se você vir aqui nessa barrinha de endereços do Explorer, clica aqui na barrinha de endereços e digita essa informação, você agora vai ter acesso a essa pasta, aulas, com as mesmas configurações, com os mesmos arquivos, as mesmas funcionalidades que eu no meu computador, esse desktop 1H blá blá blá, tenho. Porque ele está compartilhado com quem está acessando a rede através desse caminho. Só para você entender mais ou menos a analogia, é como você, quando quer pesquisar alguma coisa na internet, vai lá e digita www.google.com, ou quer acessar a sua rede social favorita, vai lá www.instagram.com, facebook.com, twitter.com.
esse nome da rede www, esse domínio, chama domínio, tá? Essa informação do www, o nome disso é domínio. Ele é o nome do serviço que está de compartilhamento. Então, nesse caso, para o protocolo, como é que é o nome mesmo do protocolo? Então, põe aí no comentário embaixo, por favor. Então, para o protocolo que a gente usa de comunicação do Windows, a sintaxe, a forma de acessar é dessa forma: // nome do serviço / nome do compartilhamento. O seu computador pode naturalmente ter nomes de serviço diferentes. É uma coisa que é um requisito técnico, que se tem 2, 3, 4 computadores na mesma rede, todos eles precisam ter nomes diferentes. O nome do compartilhamento normalmente vai ser o nome da pasta que a gente está tentando compartilhar. Mais uma vez, você pode alterar essa pasta, mas normalmente é o nome da pasta em que a gente está tentando compartilhar. E a partir desse momento em que você compartilhou essa opção, essa pasta, todas as pessoas vão poder ter acesso a esse conteúdo e vão poder modificar essa pasta da forma com que melhor lhe convir. Agora considerem que, por exemplo, eu tenho na minha empresa 3, 4, 5 pessoas trabalhando comigo. Junto comigo, então eu tenho aí mais gente que faz a mesma operação que eu. Quando eu crio essa pasta compartilhada, eu vou possibilitar que essas pessoas tenham acesso, mas nem todo o acesso ele precisa ser um acesso integral. E nem todo mundo precisa ter acesso a todas as informações. Existem alguns casos em que a gente pode conceder, por exemplo, somente acesso de leitura. Porque imagina que você tem uma pasta em que há uma série de modelos de documentos diferentes, de solicitação, de requisição, de pedido, de ofício e assim por diante. Essa pasta de modelos é uma pasta que ela não precisa ser alterada por qualquer pessoa. Quem precisa fazer algum documento que está presente naquele modelo precisa copiar esse arquivo, redige o seu documento, a sua requisição, o seu ofício e salva em algum lugar, imprime, manda por e-mail, faz o que tiver que fazer. Mas o modelo precisa ser o mesmo para todo mundo. Então, nesse caso, uma pasta de modelos, por exemplo, precisa ser uma pasta que vai estar compartilhada com as pessoas com a permissão de somente leitura. Da mesma forma que se eu vou fazer, por exemplo, uma pasta de acesso público, em que todo mundo vai ter acesso a essa pasta, não faz muito sentido criar uma pasta pública em que as permissões de acesso a essa pasta são de somente leitura, as pessoas não podem gravar. Se é uma pasta pública, qualquer pessoa pode ter acesso de leitura e gravação. Do ponto de vista técnico, você pode sim autorizar que certas pessoas tenham acesso de leitura, de escrita ou simplesmente não tenham acesso àquela pasta. Isso vai dentro das propriedades, vai a partir dessas propriedades de compartilhamento, que lá naquela telinha que a gente estava vendo anteriormente, é possível setar, é possível configurar. E a necessidade disso
de estabelecer quem pode ou quem não pode, quem determina é a situação em que você se encontra dentro da sua rotina, aí, dentro da sua atividade que você está exercendo. Pode ser que você tenha que ter uma pasta que, sei lá, todas as pessoas tenham acesso. Pode ser que você tenha uma pasta, por exemplo, uma pasta que tem os dados financeiros da empresa, que só quem cuida da parte financeira da empresa vai poder acessar para ler e gravar arquivos. Então, essa funcionalidade de pastas compartilhadas vai possibilitar ao usuário o acesso a esse recurso, a essa ferramenta que a gente está oferecendo para ele no nosso computador. Considerando isso, a nossa atividade de hoje consiste em parece que tivemos uma pequena pane técnica. Voltamos. Considerando todas essas informações, a nossa atividade de hoje consiste em, primeiro, e como a gente fez na aula passada, eu vou fazer nessa aula também. Enquanto isso estiver funcionando, a gente vai fazer dessa forma. Primeira parte da atividade. E vou até dar um tempo agora, que é para você conseguir ir lá pegar o seu caderno para anotar o que é que tem que ser feito. Pegou? Então vamos lá. Primeira parte da atividade. Você vai localizar no YouTube ou qualquer outra plataforma de vídeo um vídeo que descreva como fazer esse processo de compartilhamento de arquivos, diferente dessa nossa aula, como fazer esse processo de compartilhamento de arquivos em um computador que tem um Windows 10 ou Windows 11 instalado. Então, primeiro passo, pegar esse link do YouTube, esse vídeo do YouTube, ou de qualquer outra plataforma, Vimeo, qualquer outra coisa que você quiser, Trello, se vira. Acha lá a plataforma, um vídeo que mostre como fazer o compartilhamento de arquivos no Windows 10 ou Windows 11. Atenção! Não pode ser um vídeo do Windows 7, Windows XP ou Windows 98. Precisa ser o compartilhamento de arquivos com Windows 10 ou Windows 11. Esse vídeo pode ser de qualquer plataforma digital, desde que, claro, conste a descrição, né, na apresentação do vídeo, os processos para criar uma pasta compartilhada com o Windows 10, a partir do Windows 10 ou a partir do Windows 11. O segundo passo dessa atividade consiste, a segunda parte da atividade, consiste em você localizar um tutorial, encontrar então uma página na internet, um site que descreva quais são esses procedimentos de compartilhamento. É basicamente a mesma coisa que você achou no vídeo, só que dessa vez escrito. Preferencialmente que contenha imagens aí que possam auxiliar na compreensão, no entendimento dessa funcionalidade. Então, a primeira parte da atividade é achar o vídeo. A segunda parte da atividade, o segundo link que você vai me apresentar nessa atividade é de uma página, de um texto que descreva como fazer essa opção de compartilhamento. Na terceira parte da atividade,